Tarde já, início de noite, 6h16. Fizemos um climinha, uma expectativa. Na realidade, tivemos alguns probleminhas técnicos que já foram resolvidos. A gente sabe, né, que nesses novos tempos, essa comunicação aqui, ela acontece com várias pessoas tendo que organizar algumas questõezinhas ligadas à informática e, infelizmente, conseguimos estar aqui com vocês. Então, eu sou a Paty Leivas, sou embaixadora da rede de hotéis Intercity, estou fazendo aqui a mediação desse papo hoje, que vai ser super interessante. Queria deixar bem claro para vocês que a gente seguiu toda a série de protocolos necessários para estar aqui hoje. Estou em Porto Alegre, fazendo par com a Alexandre Gellen, que também está em Porto Alegre. Temos nossos 2 convidados em São Paulo e temos certeza que a nossa audiência aí está em vários lugares do Brasil. Seguimos todas as normas, estou aqui em uma sala, o Alexandre está em outra, temos uma equipe aqui devidamente mascarada. Isso é muito importante, porque isso é parte do que a rede vem fazendo em todos os âmbitos, não só nos hotéis, mas também na parte do escritório. Como eu disse, o papo hoje vai ser muito interessante, então os investidores que estão aqui conosco são muito bem-vindos, mandaram algumas perguntas, espero que muitas possam ser sanadas. Vou fazer a apresentação agora dos meus companheiros aqui de final de tarde, início de noite, que também vão passar muitas informações importantes para vocês. Começo com Alexandre Gellen, CEO do Grupo ICH, que compõe as marcas Intercity, U2 e Rai, e passo para ele já a palavra nesse momento. Depois apresento os nossos 2 convidados. Obrigado, Paty. Muito obrigado. A nossa eterna embaixadora. Obrigado, Pedro, Hotel Invest, por ter aceito estar aí com a gente e falar um pouquinho os números, os dados, as tendências, enfim, todo esse contexto que a gente está vivendo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Peter, que vai trazer um outro ar, uma pessoa diferente, uma pessoa que não vive a hotelaria, e acho que isso é muito importante para a gente entender esse momento, né? O que está esperando daqui para frente? Existe um novo normal? Essa é a grande dúvida, é a pergunta de $1 milhão, que eu tenho certeza que o Peter vai conseguir nos responder ela de forma brilhante, né, Peter? Do Copenhagen Instituto. Obrigado, Peter, por estar aí com a gente. Bom, eu, antes de passar a palavra para todos eles, eu quero, de forma muito carinhosa, atenciosa, agradecer todos vocês, investidores da empresa Intercity. Para mim é uma honra poder representar essa empresa, vocês aqui, e de uma forma mais importante ainda, todo o conselho de administração, que nesse momento foi crucial para nos poder assessorar, auxiliar e nos dirigir, inclusive, nesses últimos 4 meses. Os gerentes gerais trabalharam arduamente lá na ponta, o corporativo aqui não foi diferente, instruindo, analisando todo o cenário, construindo esses cenários para que os gerentes gerais pudessem levar a todos os nossos conselhos as melhores decisões, as melhores condições de um ambiente tão inusitado quanto esse. Se me perguntasse qual foi a palavra que define esse momento, engajamento, intuição. A gente que está na linha de frente, a gente quer sempre ver planilhas, a gente quer sempre ver números racionais, e, no entanto, a gente se deparou com um momento inusitado para todos, né? E como tomar uma decisão nesse momento? Então, a gente parou para analisar, e o que vigorou mesmo também foi muito da intuição e da nossa experiência de negócio. Então, muito obrigado por toda a colaboração do conselho, dos investidores, representados pelos conselhos de administração. Nesse momento, nós tivemos praticamente, a partir de março, a gente dividiu esse problema em 3 fases, e eu quero compartilhar com vocês como a gente organizou essas fases. A primeira foi a contenção, né? O que fazer para diminuir os danos do negócio? A gente foi atingido no coração, a gente perdeu, em alguns casos, 80% da receita em menos de 10 dias, na maioria dos casos, 100% das receitas, todo o setor, o turismo como um todo. O segundo passo foi a sobrevivência. O que fazer, como fazer, foi ações dificílimas, tomadas de decisão dificílimas, com vocês junto, nos auxiliando nesse contexto. E agora já vem uma fase um pouco diferente, uma fase um pouquinho, não vou dizer mais leve, talvez até tão difícil quanto, que é a fase da retomada, né?
e nessa retomada a gente criou alguns pilares para que a gente fosse diferente na retomada, né? Então, ao longo do processo, nós fizemos um trabalho para que essa retomada fosse uma retomada mais segura, né? Então, quais foram esses processos? Mais de 1.000 reuniões com os agentes de viagem, preparando a empresa na retomada. Fizemos mais de 40 reuniões de conselho com vocês todos para nortear essas ações. Chamamos algo como 15 a 20 CEOs das principais agências de turismo, operadoras, para nos abastecer de informações e abastecer os gerentes gerais para nós estarmos mais atualizados com todo esse momento, nesse contexto. Então, foram algumas lives, a Paty acompanhou, né, Paty? As lives ao vivo, com celebridades, a Paty fazendo um trabalho já mais para o mercado final, né, com todo o contexto do lifestyle do YouTube e da própria rede Intercity. Então, tudo isso foi feito para quê? Manter a marca viva, manter a empresa no patamar que ela sempre esteve, para que nós todos tenhamos uma retomada segura. E nesse contexto, nós também adotamos algumas políticas importantíssimas, né? A primeira delas foi o protocolo, depois a gente vai passar o vídeo para que todos saibam, ele é fundamental, não só o protocolo escrito, mas ele é fundamental para que as pessoas de fato exerçam toda essa questão de distanciamento, enfim. Nós vamos lançar na próxima semana um aplicativo em linha, os conselhos já viram ele, em linha com as tendências de mercado. A nossa máquina que a gente contratou, a gente comprou inspirado na indústria hospitalar, tudo isso fez com que a gente espere que esse nosso retorno seja diferente. Então, gente, eu fico aqui agradecido. Eu não quero tomar o tempo de vocês, porque a gente tem 2 especialistas ótimos que vão nos passar um pouco dessa experiência. Não vai ser fácil, já de antemão eu digo. O Pedro vai trazer números que alguns de vocês já puderam ver no trabalho feito pelo Hotel Invest. Eu deixo com ele, primeiro, essa fala um pouco mais árida, para a gente entender um pouco do contexto, todas as pessoas que investiram no setor de hotelaria, e aí, na sequência, a Paty tem algumas perguntas, enfim, que foram elaboradas por alguns investidores, e depois estou louco para escutar o Peter, esse sim vai falar de mercado, tendências, o novo normal, o que é esse novo normal, existe isso mesmo, é só ficção científica. Então, obrigado, Paty, acho que agora vou passar o vídeo, né? Passo a bola aí para vocês. Obrigado, gente. Garantir a sua segurança e o seu bem-estar sempre foi o nosso jeito de lhe dar as boas-vindas. E para que você volte a viajar, reservando com mais tranquilidade e segurança, a ICH criou um protocolo especial de prevenção à Covid-19, em parceria com o infectologista Cláudio Stadnik, para uso nos hotéis das marcas Intercity Hotels e U2 Rio. Em primeiro lugar, apresentamos o Orange, nosso aplicativo para reservas, check-ins e check-outs totalmente digitais. Com ele instalado, você só precisará passar na recepção para coletar a chave do quarto devidamente higienizada e também para realizar a sua aferição de temperatura. E tem mais! Pelo Orange, você terá acesso aos cardápios e a todas as informações adicionais dos nossos hotéis, sem precisar ter contato com materiais impressos. Para a limpeza e higienização dos apartamentos, buscamos referências de padrões hospitalares e internacionais. Além disso, adquirimos purificadores de ar com tecnologia de peróxido de hidrogênio, comumente utilizados em hospitais e que eliminam até 99% das bactérias, vírus e fungos. Todas as áreas comuns e elevadores dos hotéis são também constantemente higienizados, seguindo diretrizes da OMS. Estações de álcool gel estão posicionadas nos principais pontos de interação e contato. Portanto, aprecie sem moderação. Adaptamos nossos serviços de gastronomia para lhe atender com total segurança. Substituímos o buffet de café da manhã por porções individuais. Não se preocupe, ele continua delicioso e variado. Nossa cozinha segue firme,
cumprindo todas as determinações da vigilância sanitária, incluindo o controle junto a nossos fornecedores. Bem, por mais que a gente goste de ter você sempre bem pertinho de nós, o distanciamento social ainda é uma das principais medidas de prevenção. Dessa forma, reduzimos a capacidade de nossas salas de eventos. Estamos recomendando a entrada individual em elevadores e o uso de máscaras em ambientes sociais. Para garantir o bem-estar de todos, nossos colaboradores e fornecedores também estão comprometidos com os requisitos de saúde e proteção, além de utilizarem os melhores equipamentos de proteção individual. São submetidos à aferição diária de temperatura, confirmando aptidão para desempenhar suas tarefas com segurança. Todas essas medidas serão reforçadas pelos nossos embaixadores da saúde e segurança, que guiarão e capacitarão as equipes de acordo com as diretrizes do novo protocolo e estarão a postos no caso de alguma necessidade médica. E quando chegar a hora de partir, lembre-se de utilizar o nosso app Orange para pagar a conta no conforto do seu quarto. Rápido e seguro. E aí é só dar tchau e programar a sua próxima visita. Estaremos sempre de braços abertos em um de nossos hotéis, de norte a sul do país. Welcome back! Então, como vocês puderam assistir nesse vídeo institucional, a informatização, a tecnologia são ativos extremamente importantes, mas também a contratação desse infectologista prova que pessoas fazem toda a diferença. E aí eu também venho um pouco com a fala do Alexandre, e tem se falado muito aí que cada vez menos agora vai se trabalhar em cima do B2B, né? Business to business, e a gente vai realmente priorizar a relação de pessoas para pessoas. É isso que a rede está imbuída do espírito. E então temos duas pessoas aqui que hoje vão nos dar aulas de comportamento e muitos números também, né? O Pedro Cipriano, que está aqui, já vai entrar conosco daqui a pouquinho, que é da Hotel Invest, fez uma pesquisa macro sobre os impactos da pandemia nos negócios e também toda a relação com a hotelaria e com o turismo. A gente sabe, já foi dito aí pelo Alexandre, que esses números eles já foram vistos por vocês muitas vezes, mas na explicação do Pedro vão ser facilitados, o entendimento vai ficar muito mais próximo, né? Até porque alguns dos investidores são pessoas que não têm esse conhecimento base, né, da área do turismo. Mas também temos depois a contribuição do Peter. O Peter tem um sobrenome dificílimo e eu agora vou aqui fazer a prova de que estou bem como mediadora. Peter Kronström. E aí depois o Peter vai dizer se eu fui aprovada ou não. Ele vem do Copenhagen Institute for Future Studies. Então, mais do que nunca, é a pessoa que vai poder nos falar um pouquinho desse futuro já tão presente. Então, ele vai nos contar o que é possível acontecer nessa nova realidade que está por vir e que todos nós queremos estar precavidos e munidos da maior inteligência e, né, informação possível. Eu espero que vocês tenham, durante esses papos aqui que vão acontecer, a possibilidade de realmente entender muito do mercado e saber o que a ICH está fazendo por cada um de vocês. Então, começamos agora com o Pedro, te dou a palavra, depois batemos uma bolinha quando tu terminar aí, porque tem algumas perguntas, e agora tudo contigo. Bem-vindo, Pedro Cipriano. Obrigado, Paty. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar ser bastante objetivo, trazendo os principais elementos em relação à nossa visão sobre o mercado hoteleiro, o que está acontecendo no Brasil, de que forma a gente vê a recuperação da hotelaria no nosso país. Para quem não conhece a Hotel Invest, mais do que uma consultoria em investimentos hoteleiros, ela é a gestora hoje de um dos principais fundos de investimento em hotelaria no Brasil.
Então, o nosso esforço de entender o que está acontecendo, de que forma isso vai impactar o nosso setor, não apenas para estruturar negócios, mas para responder junto aos investidores que a gente representa, o que está acontecendo no nosso mercado, o que a gente vê de horizonte de recuperação daqui para frente. Hoje, na nossa empresa, a gente acompanha diariamente, praticamente, mais de 50 hotéis em operação, boa parte na cidade de São Paulo, mas também hotéis no Rio de Janeiro, hotéis em Salvador, hotéis no interior de São Paulo, em Goiânia, o que traz aí um panorama do que está acontecendo em algumas das principais praças. De que forma que a gente estruturou esse projeto, o que eu acho que é bacana dividir com vocês. Até enquanto a minha apresentação ela não aparece para todos, deixa eu falar um pouquinho de que forma isso foi construído. Esse estudo sobre recuperação da hotelaria urbana no Brasil, ele foi construído entre 4 grandes empresas. Mais do que um estudo da Alta Invest, foi um estudo, na verdade, setorial, que envolveu a Omnibis, que trouxe informação sobre reservas de mais de 5.000 propriedades no país, envolveu a STR, que tem dados de desempenho e monitora não só dados de ocupação de área média, mas também resultado operacional de dezenas de milhares de propriedades no mundo inteiro, o que traz parâmetros muito bacanas para entender de que forma mercados que estão numa fase um pouco mais avançada hoje estão trazendo de ritmo de recuperação em hotelaria. E a gente teve também a contribuição do FOB, que facilitou a interlocução com diversos players do mercado, tanto relacionado ao setor de eventos, setor de aviação, setor hoteleiro, para trazer para os nossos parceiros, para trazer para o mercado uma visão que seja uma visão consistente e com todas as limitações e hoje volatilidade que a gente vive, o que a gente acredita de cenário de evolução daqui para frente. Eu vou pedir para que a gente coloque a minha apresentação para dividir com vocês, e assim eu consigo explicar isso de uma maneira um pouco mais clara a todos que estão nos acompanhando. Até enquanto a apresentação ela fica no ar, uma questão que eu acho que é interessante dividir com vocês, os números em si, eu vou focar no primeiro momento a cidade de São Paulo, para ajudar a entender metodologia, para ajudar a entender quais foram os parâmetros utilizados para medir essa recuperação no país. Agora, mais do que São Paulo, boa parte das conclusões é extrapolável também a diversas outras cidades do país. As cidades que são cidades grandes, metrópoles, como a cidade de São Paulo, e também algumas cidades menores e cidades que têm não só um viés de mercado corporativo, mas também no mercado de lazer. Até comentando um pouquinho sobre essas diferenças, a gente sabe que a recuperação ela vai começar com os destinos regionais. A gente vai isso por uma maneira muito simples, porque você tem um acesso a carro, e isso facilita bastante ter taxas de ocupação um pouco mais elevadas no início dessa recuperação. Os mercados nacionais eles tendem a ter uma recuperação um pouquinho mais lenta, porque depende de aéreo, dos voos domésticos, e no terceiro momento, a hotelaria internacional, porque aí você tem que romper uma outra barreira, que não é só apenas o mercado aéreo em si, mas também esse deslocamento entre fronteiras. Agora, de certa forma, a recuperação ela já iniciou. A gente vem aí de meses que são meses bastante complicados para o nosso mercado, não só para a hotelaria, mas para a atividade econômica de uma maneira geral. A gente teve aí 2 primeiros meses bastante drásticos, que a boa parte dos hotéis fechou. Depois a hotelaria começou a reabrir, eu queria dividir com vocês alguns desses parâmetros também, de como estão performando alguns desses principais mercados. Sempre importante dizer que, para além de um horizonte em curto prazo, num momento como esse, também é muito relevante a gente tentar tirar um pouquinho acho que a cabeça de fora d'água e ter uma visão de um horizonte um pouco mais longo. O que está acontecendo no Brasil, de que forma isso impacta o nosso setor? Será que a gente vai ter grandes mudanças estruturais? A hotelaria deixa de ser um bom negócio? Ou será que quando é que a gente realmente retoma esse ritmo de recuperação? E até,
dividindo um pouquinho dessas visões em longo prazo, a gente ainda tem um olhar sobre o setor hoteleiro bastante positivo em médio prazo. Vamos lembrar que tudo que está acontecendo, que vinha acontecendo no Brasil ao longo desses últimos anos, levou o país a um momento de mercado com inflação controlada, com taxas de juros mais baixas, um início de crescimento de investidores também qualificados no setor de hotelaria, o que traz uma aposta de crescimento para o país mais relevante. A gente tem ainda vários processos a serem vencidos e algumas barreiras a serem rompidas para um crescimento mais intenso. Existe uma agenda de reforma hoje em discussão muito longa no país, e tudo isso deve trazer um horizonte em médio e longo prazo bastante favorável, em termos de crescimento de país e de que forma isso impacta o nosso setor. Esses são um pouquinho, acho que, dos grandes pontos que eu vou abordar durante a minha apresentação. Até, não sei se eu consigo já iniciar, Paty, e dividir com eles os principais pontos. Assim que a gente tiver isso no ar, eu começo com vocês e divido com todos as principais informações e fico à disposição para a gente discutir e entrar nos detalhes que forem pertinentes. Então, Rogério, eu acho que já pode iniciar a apresentação do Pedro, por favor. Até ouço uma brincadeira, a gente nesse momento participa de várias lives, troca muitas percepções com os nossos parceiros, com colegas de trabalho, e entre as piadinhas que surgem, quais são as frases, quais são as palavras mais ditas em momentos como esse? Todos estão vendo minha apresentação? Seu microfone está fechado? E isso acontece de fato, não tem muito como evitar. Estamos já com a apresentação do Pedro, e eu acredito que só falte... Tu não está enxergando a tua apresentação, né, Pedro? Não. Talvez seja necessário... Tu tem alguma outra tela? Somos multitela hoje, né? Tens a tela do teu celular, porque a apresentação ela já está aparecendo no YouTube, ou seja, os nossos convidados aqui, a nossa audiência já está enxergando a tua apresentação. Como nós, na ferramenta, nos enxergamos somente, não enxergamos a apresentação, por isso que tu não tens essa noção agora. Conseguiste colocar em outra tela? Consigo sim. Vamos lá então. Vamos começar, vamos apresentar para vocês os principais resultados. Olhando para a estrutura do documento, a gente dividiu essa apresentação em três grandes partes. Uma relacionada às premissas, para colocar todo mundo na mesma página do que está sendo pensado, quais foram as condições levadas em consideração durante o estudo. Até eu estou na segunda página da apresentação. Além das premissas, eu vou falar do foco que foi dado tanto para os hotéis econômicos e mid-market, passar um pouquinho também sobre as nossas percepções sobre a evolução da hotelaria mais sofisticada no país, e por fim, eu vou entrar nas conclusões finais e fazer uma amarração final do que a gente está olhando em termos de curva de recuperação nos principais mercados do país. Rogério, por favor, pode passar o próximo slide. Falando sobre as premissas, quais foram as grandes variáveis analisadas? São 5 grandes grupos de variáveis. O primeiro deles, por razões óbvias, a Covid. Quando que existe um controle da curva de contágio da doença no nosso país e quando existe também a descoberta de uma vacina e a gente consegue ter acesso a uma imunização mais clara da nossa população. Evidentemente, essa resposta ninguém tem
de forma clara. Agora, analisando publicações, conversando com infectologistas, até o momento da publicação, que ela foi divulgada no início de junho, existiu uma expectativa que até final de julho a gente começasse a ver a curva de contágio diminuindo. E com essa curva diminuindo, a economia teria um pouco mais de facilidade para uma abertura e a confiança das pessoas entraria em cena de uma forma um pouco mais clara. Hoje a gente vê que isso não aconteceu na intensidade que se esperava. A gente vive numa grande expectativa de quando que essa curva da Covid ela começa a dar sinais de arrefecimento e a gente veja o controle da doença de forma mais clara. De uma maneira bastante objetiva, isso traz para a gente uma perspectiva em curto prazo ainda menos favorável, ainda um pouco mais delicada. E eu vou apresentar isso para vocês um pouco mais em detalhes daqui para frente. Para além da Covid e da curva de contágio, a gente analisou de que forma essas questões trazem impacto econômico no Brasil, analisando perspectivas dos principais analistas econômicos, tanto nacionais como internacionais, e se falava sobre uma queda entre 4% e 8,5% do PIB no ano de 2020, e a partir de 2021 já uma retomada de crescimento de forma moderada, porém consistente no país, em ordem de grandeza próximo a 3%. Olhando estágio de controle da doença, olhando também o impacto econômico, a gente fez a leitura de como que isso traria de repercussão tanto no nosso mercado doméstico, olhando para atividades relacionadas a evento, mercado aéreo e o mercado internacional também. De forma bastante geral, o que é importante dividir com todos? Essa curva de recuperação no mercado nacional, ela tende a ser primeira, porém, ela vai ser também em médio prazo. A gente não está falando de chegar a 2021, 2022 no auge da economia nacional. Essa curva de recuperação, ela deve se estender para 2022, 2023, e é isso que acaba impactando nossas curvas de recuperação. Passando para o próximo slide, que fala já sobre a evolução de oferta na cidade de São Paulo, um ponto que é importante dividir com todos é que a evolução de oferta ela deixou de ser um problema no Brasil. A gente não tem uma perspectiva de vários hotéis em desenvolvimento no país. Ao todo, no período pré-crise, existiam 169 propriedades. Isso, num mercado que tem mais de 5 mil hotéis em operação, na verdade é algo muito pequeno em termos proporcionais. Se a oferta não aumenta, a economia dando sinais de recuperação, é natural que a demanda comece a ter patamares mais expressivos e com isso a gente tenha taxas de ocupação, de área média mais expressivas e evidentemente também uma curva de distribuição de lucro operacional que acaba indo para o bolso do investidor mais expressiva. Vamos falar um pouquinho das projeções, vamos entender de que forma isso impacta o nosso setor. Eu estou aqui para vocês, não sei se está todo mundo vendo, mas eu vou entrar agora no slide 8, que fala sobre a curva de recuperação de ocupação na cidade de São Paulo para os empreendimentos, primeiro, do segmento econômico e mid-market. Nesse slide 8, eu trago para vocês uma curva em verde e uma curva em azul de ocupação. O que elas representam? No primeiro momento, a gente projetou o que a gente chamou de curva de ocupação potencial. O que isso significa? Significa que, caso a gente não tivesse nenhuma crise de ordem sanitária e houvesse apenas impactos econômicos no país, que trouxesse aí uma recessão na ordem de 4,5%, que é o que se espera hoje na média de 2020, a nossa ocupação ela sairia da casa dos 70%, que é o que a gente vinha performando até o início do ano, na média anual, e cairia para a ordem de 62% até o início de 2021. Essa ocupação ela já voltaria a 66% em 2022 e chegaria a 70% novamente no início de 2023. Evidentemente, existiria aí alguma perda de mercado, mas essa perda de mercado ela seria relativamente pequena, perto do grande volume do mercado hoteleiro no nosso país. Na curva azul, eu estou aqui no slide 8º, a gente consegue ver que, ao invés de 62% de ocupação, se espera
até o início de 2021, tem uma ocupação média mais próxima a 32%. Por que isso acontece? Por que existe essa diferença, esse descolamento tão grande entre a ocupação potencial e a ocupação real? Que aqui estão todas as questões relacionadas à Covid, de que forma isso impacta o nosso setor. Esse descolamento, ele se dá por uma razão muito simples. Passando para o próximo slide, no slide 9, eu tenho 2 gráficos para dividir com vocês. O primeiro gráfico, que é o gráfico da esquerda, ele mostra o que seria essa demanda potencial dividida em 3 grandes grupos, que a gente chamou de um grupo de demanda internacional, que acessa a cidade de São Paulo via com aviões em voos internacionais, o mercado regional, que acessa a cidade de São Paulo por carro, e o mercado nacional, que também acessa a cidade de São Paulo por voos, porém, no mercado doméstico. A gente consegue notar, nesse slide 9, que o gráfico da esquerda, você tem aqui uma grande fatia, uma grande dependência do mercado aéreo. Não necessariamente da demanda internacional, que ela é pequena, a hotelaria econômica e mid-market, mas no mercado nacional, você tem alguma coisa próxima, pelo menos 80% da demanda que chega à nossa cidade por esse veículo. No gráfico da direita, ainda do slide 9, a gente consegue perceber que nesse mundo real que a gente está vivendo, com as restrições, com o impacto da Covid, existe aqui uma grande diminuição de todos os segmentos. E a verdade é que cada um deles tem uma velocidade diferente de recuperação. E isso faz com que a nossa ocupação ela sofra bastante e ela não volte em curto prazo, como seria o desejável. No slide seguinte, no slide 10, eu apresento isso de uma maneira um pouco mais fácil de se analisar. Se eu divido a ocupação do mercado ainda nos 3 grandes segmentos, a demanda nacional, regional e internacional, a gente consegue ver que cada uma delas acaba tendo uma curva de recuperação diferente em comparação com o período pré-crise, voltando aqui para janeiro de 2020. Até janeiro de 2021, o mercado regional volta um pouquinho mais, volta a 52% do que a gente já performava no período pré-pandemia, o mercado nacional a 43% e o mercado internacional apenas a 30%, até porque boa parte das fronteiras ainda se encontra fechada. Até 2022, no início do ano, a gente volta já a patamares mais expressivos, 90% da demanda regional, quase 80% da demanda nacional e ainda apenas 70% da demanda internacional. E aí sim, em janeiro de 2023, com patamares de ocupação muito mais próximos ao que a gente esperava no período pré-crise. O que esse gráfico mostra para a gente? De que forma a gente consegue levar isso às diferentes regiões do Brasil? Quanto mais dependente do mercado regional, que acessa cidades de carro, a gente consegue ter aí uma curva de recuperação mais longa. Por quê? Porque a demanda regional ela deve voltar próximo a 90% até o início de 2022. Se eu dependo mais do mercado internacional ou mercado de eventos, isso traz um horizonte mais longo. Eu vou mostrar de maneira um pouquinho mais objetiva quanto que isso traz de resultados para a gente de forma mais prática. No slide seguinte, que é o slide 11, aqui eu já entro para vocês no que a gente tinha de expectativa em termos de ocupação na cidade de São Paulo. A gente esperava que até o final de agosto a ocupação do mercado ela ficasse entre 17% e 27%, nos cenários que a gente acreditava de maior probabilidade de ocorrência. Por trás desse cenário existia aí uma expectativa de controle da Covid um pouco mais rápido, que essas curvas de contágio que eu comentava, elas fossem contidas até o final de julho. Como isso ainda não aconteceu, essa abertura ela deve se estender por um horizonte um pouquinho mais longo, e hoje a gente vê uma expectativa que ela está mais próxima a esse cenário conservador, pelo menos em curto prazo, pelo menos ao longo dos próximos 2 meses. E aí esperançosos que ao longo desse período a Covid ela seja controlada com alguma esperança ainda de uma sinalização de vacina até o final desse ano, para que a gente consiga ter taxas de ocupação mais próximas ao que performava o mercado no período pré-crise. Na prática, se a gente olha aqui para a média do ano, a gente está falando aqui de ocupações na ordem de 27% a 35%, dependendo do cenário, dependendo do foco
que se dê, numa visão mais conservadora ou numa visão mais otimista. Esses valores, apesar de terem sido feitos para a cidade de São Paulo, eles refletem várias grandes cidades no país. A gente fez avaliação recentemente em Porto Alegre, que é algo próximo do que está sendo projetado aqui. A gente fez avaliações recentemente em Brasília, que também tem uma dinâmica de mercado em termos de segmentação parecida, pelo menos de modal de transporte de público regional para esse público, e é natural que não exista grandes distorções para esse perfil de cidade. Como a ocupação ela cai a patamares mais baixos, e aí, entrando aqui no slide seguinte, que é o slide 12, eu mostro para vocês o que se espera hoje em termos de oscilação de tarifa. A oscilação de tarifa ela tende a acontecer em curto prazo, não necessariamente por guerras de preço, não necessariamente por grandes promoções que os hoteleiros venham a adotar no mercado, mas pelo simples fato de a gente não conseguir dar alguns gatilhos de tarifa dinâmica. O que isso significa? Como a hotelaria, quando ela tem picos de ocupação, é natural que o hoteleiro ele adote posições tarifárias mais elevadas. Ele passe de uma tarifa de R$100, por exemplo, e vá para 120, vá para 150, vá para 200, conforme o hotel vai enchendo. Como hoje a gente vive uma realidade ainda de bastante ociosidade, a gente não consegue sair das tarifas básicas. E isso traz uma perspectiva de queda de ocupação na diária média, por uma diferença de segmentação, de mix de demanda, e isso deve resultar alguma coisa na ordem de 10% no final do ano, até porque a gente teve ainda um primeiro trimestre mais favorável. Saindo de uma visão em curto prazo e olhando para o horizonte um pouquinho mais longo, vamos ver quais são as expectativas hoje nossa no mercado. A gente sai aqui olhando para o slide da página 13, de uma ocupação na ordem de 27% a 35% na média de 2020. Para 2021, como ainda existe aquela curva de recuperação do aéreo e do mercado de eventos não chegando à sua plenitude, a ocupação do mercado ela tenderia a ficar entre 48% e 60%. E aí sim, em 2022, voltando a patamares mais próximos a 60%, a 70%, o que traria uma perspectiva de aumento de diária muito mais favorável. No gráfico à direita, vocês podem notar que, enquanto a ocupação é baixa, na casa dos seus 20% a 30%, a gente tem aqui perspectiva de queda de tarifa. Para 2021, como ainda existe um pouco de ociosidade, as tarifas elas devem evoluir, começar a evoluir, porém ainda de forma discreta. E aí sim, em 2022 e 2023, voltando a taxas de crescimento de 2 dígitos, que era o que a gente já enxergava na hotelaria nos grandes centros urbanos do país no início do ano, era a grande expectativa, e que traria aí um horizonte de aumento de distribuição de forma muito expressiva. Vamos tentar ser otimistas, mas também com bastante pé no chão. A gente vai ter um ano de 2020 bastante difícil, o ano de 2021 ele ainda é delicado, mas para 2022 e 2023 a gente volta a ter uma expectativa de crescimento bastante favorável, que seja condizente com o melhor ambiente econômico no país. Isso traz, do ponto de vista de receita de hospedagem, um horizonte de recuperação em comparação com o início do ano, tendo aqui como mês zero o mês de fevereiro de 2020, um horizonte de recuperação a patamares pré-crise entre 2 anos e meio e 3 anos, nos cenários moderado e otimista. O cenário conservador, a gente não trabalha com ele. A gente projetou e mostra aqui um horizonte mais longo, mas a gente acredita e tem fundamentos econômicos para acreditar numa recuperação mais próxima entre o cenário moderado e possivelmente no cenário otimista, se a vacina for descoberta ainda esse ano e trouxer uma boa expectativa para o mercado. Para além da hotelaria econômica, entrando um pouquinho rapidamente em outros segmentos, para dar um pouco mais de clareza para vocês de que forma isso muda em outras cidades, em outros perfis de produto, eu vou passar para o próximo slide, que fala sobre hotelaria de luxo. E eu vou direto para o slide 16, que mostra um pouquinho dessa curva de recuperação para esse tipo de empreendimento. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma mudança um pouco diferente em relação à economia, à hotelaria de base. Eu saio aqui de uma ocupação que era próxima a 32% no cenário
moderado para hotéis mais simples e venho aqui para 23% apenas na hotelaria mais sofisticada. Vamos lembrar que esses hotéis são hotéis que têm diárias médias mais próximas a 700, até R$ 1.500 em alguns casos, e isso acontece, essa maior barrigada da curva de ocupação real, ela acontece por uma razão simples. Se eu passo para o slide 17, a gente consegue ver que a dependência do fluxo internacional é muito maior aqui. Então, notem que nesse gráfico da esquerda do slide 17, eu tenho aqui o mercado internacional nessa parte cinza, que representa pelo menos metade do fluxo desses hotéis. E, além disso, ele também tem uma fatia de público de eventos muito mais expressiva. E é por isso que essa curva de recuperação ela acaba sendo um pouquinho mais longa, e aí a gente consegue ver isso de forma clara na ocupação, no slide 18, com ocupações próximas a 10 pontos percentuais abaixo dos outros empreendimentos, e a gente consegue, indo lá para frente, no slide 20, uma curva em médio prazo mais modesta. Enquanto a gente chega possivelmente a 60% em 2021, no cenário otimista, nesse perfil de empreendimento, a gente conseguiria chegar no máximo a 51%. Eu estou mostrando isso para vocês por uma razão simples. Eu estou mostrando para vocês porque a hotelaria, o ritmo de recuperação ele vai depender basicamente de qual que é o mix de segmentação de cada um dos hotéis nas cidades que a gente está presente. Esse tipo de ativo é um tipo de ativo que ele é mais pontual. Ele é um tipo de ativo que ele está presente em poucas praças, em mercados muito específicos, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, quando a gente sai, como a hotelaria, de uma maneira geral, depende menos do fluxo internacional, a grande essência do mercado tende a ter uma recuperação mais rápida. E aí, quando a gente sai da cidade de São Paulo e vai para outras regiões menores, principalmente de cidades do interior, a gente nota que aquela dependência do aéreo ela é menor, o público regional ele acaba tendo uma participação mais expressiva, e com isso, as ocupações elas tendem a crescer de uma forma um pouco mais rápida. Quanto mais rápido? Hoje, alguns desses mercados já estão performando mais próximos a 30%, chegando a 40% em casos muito específicos. Enquanto a hotelaria urbana, dos grandes centros urbanos, está mais próxima entre 10% e 15%, na maior parte das praças. Então, isso mostra como que algum desses mercados regionais, eles tendem a recuperar de uma velocidade mais rápida. Eu vou direto agora para as conclusões, lá no slide 23, porque eu acredito que aqui eu faço uma amarração das principais informações, eu abro um pouco mais de espaço para a pergunta e para a gente bater um papo, para a gente entender de que forma algum desses números, alguma dessas premissas, ela de fato afetam o nosso mercado e de fato afetam a nossa perspectiva de recuperação daqui para frente. A primeira conclusão, que é uma conclusão mais dura, é que o equilíbrio operacional dos hotéis, ele tende a ser mais claro apenas no último trimestre do ano. O setor ele fez um grande esforço para mitigar custo operacional, reduzir, fazer todos os cortes que eram necessários e possíveis. Isso traz aí um pouco mais de leveza para a operação. Quando a gente fala do famoso break-even, que receita se iguala a custo, o que antes era mais próximo a 35% na hotelaria econômica, hoje existe um grande esforço para trazer esse break-even para a casa dos 20%, 25%. Agora, ainda assim, de uma maneira mais clara, mais pujante, a gente vê essas contas se equilibrando no último trimestre do ano. Na segunda conclusão, que é importante dividir com vocês, olhando para o potencial de lucro para 2021, os patamares eles vão ser restritos ainda. Eles vão ser restritos porque existe aí uma compensação de prejuízo acumulado em 2020 e existe também uma recomposição dos fundos de reserva, o que é muito importante que aconteça. Evidentemente, todos nós queremos uma distribuição mais rápida, muitos dependemos da distribuição dos hotéis. Agora, a gente tem que ter uma perspectiva também em médio e longo prazo dos empreendimentos. E sem fundo de reserva, sem recomposição desses fundos, a nossa capacidade de renovar os ativos ela diminui. E isso traria uma perspectiva em longo prazo mais preocupante para os hotéis. Então, nos hotéis que acompanhamos
A gente espera aí uma recuperação desse fundo ao longo de 2021 e ainda resultados um pouquinho mais modestos nesse horizonte. Para além de 2021, e até olhando para questões mais em médio prazo, a confiança do setor ela ainda é expressiva. Ela ainda é bastante relevante. Com base em que eu falo isso? Com base na Hotel Invest? Não apenas com base na Hotel Invest. Essa apresentação que eu dividi com vocês, a gente discutiu, na verdade, com os principais executivos, seja do setor hoteleiro, como de grandes fundos de investimento, incorporadores. A gente dividiu isso com mais de 200 executivos que atuam, de alguma maneira, em hotelaria, de forma direta ou indireta. Esses executivos, eles estão muito confiantes ainda no potencial de recuperação do nosso setor. Então, olhando para além de 2021, olhando para algumas questões que eu dividi com vocês no início da nossa conversa, de um Brasil que consegue implementar reformas, de uma taxa de juros mais baixa, de controle da inflação, tudo isso tende a dinamizar a economia e fazer com que o nosso setor ele ainda chegue a um patamar de desempenho muito mais expressivo do que até performava no período pré-crise. 2019 foi bom para a hotelaria de uma maneira geral, mas ainda estava longe do que a gente poderia chegar em termos de potencial. E a gente enxerga que, a partir de 2022, isso começa a ganhar força de novo no país e irá trazer um horizonte de valorização dos ativos de uma forma muito mais presente. Acho que são esses os principais pontos que eu gostaria de dividir com vocês. Aqui eu encerro a minha fala. Mais uma vez, obrigado pelo convite, um prazer dividir a nossa visão de mercado com todos. Paty, passo a bola para você agora, fico à disposição para a gente discutir o que for relevante e que tiver mais presente entre as dúvidas dos principais investidores de vocês. Pedro, a tua disponibilidade é maravilhosa, mas então nós vamos ter que ter mais umas horinhas aqui de live, porque eu tenho certeza que as perguntas são muitas. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez por estarem, né, dando esse tempo aqui para que a gente consiga contar qual é o patamar da área turística e hoteleira. Dizer que essa apresentação do Pedro fica disponível para qualquer investidor que tenha a intenção de entender um pouco mais desses números. Eu tinha comentado antes, são números bem complexos, né, Pedro? Então, assim, é só fazer o pedido, isso pode ser disponibilizado, essa mesma apresentação que fez aqui. Também já peço o entendimento de todos vocês, esse desafio das lives nessa vida, onde nós temos agora os delays, né, que são talvez pela cidade, talvez pela conexão. Isso acontece bastante, então, de antemão, a gente pede desculpas e agradece a paciência de vocês. Em alguns momentos, o Pedro estava falando e o slide não estava correspondendo. Então, agora vocês, ao menos, tiveram um macro do pensamento e de toda essa pesquisa feita pelo Hotel Invest e vão poder ter acesso ao todo o material que o Pedro realizou ali. Tem uma questão que eu acho que é super importante e certamente tu abordou já, mas a gente pode falar um pouquinho mais, Pedro. Essa questão dos hotéis regionais, né? Tu comentasse que isso tende a ter um improve já logo de cara. Tu vê isso de que forma? Tu acha que isso já é a consequência dessas viagens feitas via terrestre? O que a gente pode elaborar um pouco mais sobre esses hotéis regionais? Eu acho que aqui tem um ponto que ele é um ponto bacana de se comentar, até porque ele está se materializando de forma mais clara no país já. Então, quando a gente olha até para os próprios hotéis da Intercity, e olhando também por outros parceiros do mercado, existe uma taxa de ocupação maior nesse perfil de cidade. Por que isso acontece? Isso acontece porque o acesso, Paty, é um acesso que ele é muito mais fácil. Ele não depende de uma maneira tão expressiva assim do mercado aéreo. Não só do mercado internacional, mas também do mercado nacional. As pessoas elas conseguem acessar os empreendimentos de forma mais independente, de forma mais imediata, em viagens curtas. Então, isso faz com que essa recuperação e essa perspectiva de abertura, ela seja mais imediata. Vamos lembrar que, hoje em dia, falar em recuperação, não dá para falar de recuperação em todo o país. Tem que entender as micro-regiões, tem que entender o que acontece em cada uma dessas cidades. Algumas das regiões, elas têm já uma situação um pouco mais favorável em relação ao contágio da Covid.
Isso foi controlado de forma um pouco mais rápida. Então, isso fez com que a ocupação já atingisse patamares de 30%, em alguns hotéis chegando até 40%, enquanto os grandes centros urbanos, essa ocupação ela ainda gira próxima a 15%, de uma maneira mais geral. E algum desses mercados também regionais, olhando para destinos que têm um apelo de lazer, existe um número que é um número ainda mais interessante. Quando a gente olha para cidades como a cidade de Gramado, por mais que durante a semana as ocupações ainda sejam mais baixas, o final de semana tem tido picos de ocupação. E a gente está voltando a ter patamares mais interessantes. O que isso mostra para a gente? Isso mostra um desejo, uma demanda reprimida que ela existe e que está esperando uma sinalização do mundo, que, ó, venha, hoje estamos mais seguros. Exige aqui eu quero viajar, mas eu espero um sinal. Esse sinal ele já está acontecendo em algumas regiões. E quando essa curva ela começar a cair de contágio e com alguma fé essa vacina ela é anunciada até o final do ano, essa demanda que quer viajar certamente vai voltar a ter picos de ocupação de uma maneira um pouco mais rápida. A gente vai ter que ter um pouco de paciência. Os primeiros meses são mais difíceis, mas até o final do ano a gente ainda tem expectativa de voltar a patamares mais saudáveis e principalmente nesse perfil de cidade que você comenta, que é essa cidade regional. É isso que todos nós esperamos, né? Então, muito bom ouvir as tuas considerações. Acho que dentro de todo o quadro são considerações bem otimistas e reforço também que hoje a gente tem tanta notícia chegando que faz parte também nós fazermos, né, a nossa parte, ofertando para as pessoas, dizendo que os hotéis estão com todas essas medidas protetivas, que a segurança realmente existe. A gente falando isso, a gente vai criando essa egrégora positiva, né? Então, acho que também é uma boa dica, né, Pedro? Eu acho que sim, Paty, eu acho que sim. Até eu queria deixar uma mensagem para todos, que é, eu não tenho bola de cristal, a Altam Invest não tem, evidentemente ninguém aqui tem bola de cristal. Quando a gente faz projeções num momento como esse, a gente tenta trazer para o mercado uma visão em médio e longo prazo que ela tenha fundamento com o que a gente entende de realidade e potencial macroeconômico do país. Se o PIB ele cai na casa dos 4,5% esse ano, como hoje já é a aposta principal do setor, e ele retoma esse ritmo de crescimento em 2021, depois em 2022 e para além de 2023, o mercado hoteleiro ele tende a crescer. Se a gente muda a expectativa do setor e começa a ser muito mais otimista, pensando em questões relacionadas ao ambiente de negócios mais favorável, a política, a taxa de juros que a gente já vinha acompanhando no período mesmo pré-crise, tudo isso vai trazer investimentos para o Brasil. Então, é natural que a gente chegue lá novamente em algum momento. O que a gente não sabe é quando que a gente vai chegar lá, mas que existe uma convicção entre os principais agentes econômicos, e não só hoteleiro, não só gestor, mas investidores do setor hoteleiro, e que não necessariamente investem apenas em hotelaria, mas em outras atividades econômicas, e continuam acreditando no negócio. É um pouco a forma que a gente enxerga. Eu acho que são alguns pontos a se dividir com todos. No nosso lado, não existe uma visão romântica da hotelaria, uma visão bastante pragmática, que ela traz aí alguns resultados duros em curto prazo, mas com potencial de crescimento que, ao nosso ver, ainda parece bastante expressivo e que, com alguma sorte, em breve, a gente vai voltar a ter cenários melhores para dividir com todos. Maravilha, Pedro, muito obrigada por todo esse estudo. Como eu disse, repito, os investidores que tiverem a intenção de receber esse material, é só solicitar. O Pedro disse que ninguém tem bola de cristal, mas eu fiquei sabendo que o Peter tem mais ou menos. Brincadeiras à parte, vamos agora às palavras do Peter Kronstrom, que faz parte do Copenhagen Institute for Future Studies, ou seja, grupo de pessoas que estão estudando o futuro, e tudo que nós queremos nesse momento é ter uma centelha de ideia do que vai vir aí pela frente. Então, Peter,
tudo contigo agora, somos todo ouvidos. Vamos ver se tu tem essa bola de cristal aí ou não. Muito obrigado, Pet, e quero agradecer você, que eu sei que meu sobrenome é muito difícil e normalmente eu ouvo qualquer coisa, mas realmente você acertou. Muito obrigado. E quero agradecer também a Intercity Hotel para esse convite de estar aqui com vocês, compartilhar um pouco de nossa análise e de nossa visão para esse futuro. E aí eu faço uma piada. Se eu tive uma bola de cristal e eu realmente sabia tudo o que acontece no futuro, eu já não estava aqui, já estava na minha própria ilha na Bahama. Então a gente faz estudos futuros, que não é necessariamente sobre acertar, mas entender o cenário que vem, né? E se você observa no nosso nome do Instituto de Copenhague, a gente sempre fala estudos futuros, em plural. E por quê? Porque o futuro não existe. O que nós sabemos sobre o futuro é que existe uma série infinita de N possibilidades, né? Então, que essa abordagem significa duas coisas bem importantes. Que na palma da nossa mão está a oportunidade de criar o futuro e, à mesma hora, ter a oportunidade de criar o futuro, a responsabilidade de criar o futuro, né? Então, o nosso trabalho é muito conscientizar a galera que, sim, o futuro é nossa responsabilidade. E, para tentar ver algumas coisas otimistas nesse cenário de caos e de grande disrupção, né? A gente sempre vale relembrar que nada está escrito em pedra. E o futuro está sendo criado nesse mesmo momento entre todos nós. Então, eu sempre falo, pisa no chão, segura a peruca, porque vai ser interessante esse futuro e precisa os esforços de todos nós. Não só os esforços, também a fé. Como futurista, que a gente estuda o futuro, em realidade a gente está observando esse momento com algum grau de luxo e de oportunidade, porque de pronto todo mundo está na mesma página. E que página é isso? Que a gente saiba de poucas coisas. O Covid-19 está revelando que, em realidade, tem um mar de possibilidades, tem um mar de coisas que precisa ser descoberto frente de nós. Então, mesmo que estamos confinados e em quarentena, etc., nunca mais que antes, a necessidade desses esforços, do fé, de otimismo de todos nós está sendo demandado de nós, né? Desculpa meu português, que às vezes caem as palavras, né? Bom, então, por que estamos vendo esse momento de Covid como uma certa forma de luxo? Porque quando todo mundo está sendo disruptido pelo Covid, a gente veja que tem um potencial de grandes inovações acontecer. Todo mundo está sem saber o que fazer ou sem saber como actuar. Esse é sempre um momento de desorientação. Desorientação é o melhor passo para criar um futuro mais inovador. E é esse que precisamos fazer. A gente analisa o Covid-19 vendo que está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Estamos falando que está acontecendo uma revelação, reclusão, recessão e uma reconfiguração. Que isso significa? Que significa? Que a gente precisa entender o impacto imediato da pandemia e das ações que vêm sendo adotadas para enfrentá-la, avaliar as consequências e desenhar possíveis cenários futuros. De curto prazo, é uma coisa fundamental fazer nesse momento para a sobrevivência de todos os nossos negócios e de nossa sociedade como conhecemos. E agora, para também, lembrando o papo do Alexandre, que
que vai ser esse novo normal e como vai ser pós-Covid, né? Como futurista, fazendo muito live, eu sempre recebo essa pergunta: Peter, existe futuro? Vai ter um futuro depois do pós-Covid? E desculpa, galera, vou dar um spoiler aqui. Sim, tem futuro e sim, existe um pós-Covid. E agora temos também o trabalho de fazer um novo normal não chato. Bom, voltando a ver o impacto da Covid-19. Como eu falo, por que a gente veja esse momento com uma certa forma de luxo? Porque o Covid-19 está antecipando futuros. A gente fala que estamos vendo futuros sendo acelerado ou antecipado pelo Covid. Quando a gente está falando de futuros antecipados pelo Covid, estamos falando trabalho remoto, saúde preventiva, mobile cocoon, que já vemos vivendo no mundo digital, todo preso de nossos celulares e as bolhas de nossos celulares, e aqui em quarentena em casa, já estamos realmente vivendo esse mobile cocoon. Esse é um fenômeno que a gente já estamos analisando há tempo, né? Também toda digitalização, transformação digital. Não tem nenhuma empresa, não tem nenhuma ideia, não tem nenhum diretor ou CEO de uma grande empresa que conseguiu tanto transformação digital como a Covid-19. Então, esses são todos futuros que estão sendo antecipado, que está acontecendo mais rápido. Esse vai fazer que nossos negócios, para quem está atento e alerta, pode avançar muito rápido em pouco tempo. Em termos de transformação digital, estamos nesse ano provavelmente vivendo umas mudanças que iríamos ter que esperar 5, 10 anos para acontecer. Agora está acontecendo em termos de meses, né? Essa é uma grande possibilidade. Ainda, e também, à mesma hora, existe também em todas as nossas empresas, no Brasil, na Dinamarca, no mundo todo, está em modo de sobrevivência. Esse modo de sobrevivência, eu sempre falo uma coisa, não tem nada para avançar a humanidade e para avançar a nossa sociedade como problemas. Problemas e desafios a gente vai enfrentar, a gente vai sair fortalecido. Essa é nossa grande esperança e que estamos vendo aqui. Mas então, a revelação está mostrando motivações reais, limitações negligenciadas durante um tempo, as oportunidades relevantes se vão apresentando e vão surgir concorrentes inesperados e futuros antecipados. Na reclusão, estamos vendo uma restrição de deslocamento virtual é o novo real, né? O mundo online, estamos todo mundo conseguindo virar com isso e vamos valorizar ainda mais o contato físico lá na frente. E como eu falo, quem aqui não está com saudades de uma aglomeração? Então, e também para prestigiar o papo análise do Pedro, que eu achei muito bom, o que estamos vendo é que a minha aposta é que a economia vai ter uma retomada rápido também e drástico. E já está bom tempos para vir logo depois que tenhamos uma vacina ou que já estamos conseguindo controlar o Covid. Por exemplo, um caso como Dinamarca, que eu sei que essa parte do Brasil é um país pequeno, bem mais fácil de controlar, mas aí vemos esse ano, do ano do Covid, nunca tinha uma queda do Bolsa de Valores no início, mas a retomada da economia na Dinamarca está sendo drástico. E a Bolsa de Valores em Dinamarca está vivendo a maior subida agora dos últimos 20 anos. Isso é interessante. Eu acredito que a mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil. Então olhando da recessão, vamos ver um enxugamento da economia, vamos ter demissões e vai ter quebras, mas também vai ter muitas possibilidades. Por exemplo, na Dinamarca, o pacote de ajuda
do Estado eram muito grandes e beneficiou a todos. A Dinamarca está agora com a situação atípica que temos a metade do quebras que normalmente teníamos, né? Então, os pacotes de ajuda estão segurando um monte de empresas que deveriam ter quebradas, que não quebrou por causa do Covid, né? Essa é uma questão à parte. Mas aí, chegando a... Então, já tínhamos a revelação que o Covid está nos mostrando aonde colocar a mão na massa para criar um futuro melhor, né? Estamos vivendo uma reclusão, restricionamento de deslocamento, que está um peso pesado para todos nós, mas esse tempo confinado em casa nos está entregando alguns novos olhos para, em realidade, fazer mais inovações para um futuro ainda melhor. E agora vem o ponto-chave para todos nós aqui que está ouvindo, é a reconfiguração, né? Então, muitas empresas estão com medo de gastar dinheiro nesse momento, mas um lugar onde não podemos cortar a verba é na inovação. Porque agora todas as empresas precisam, número 1, revisar estratégicas, revisão de processos e revisar como vai ser essa pandemia no impacto no curto prazo para meu produto, para minha proposta e como eu consigo me adaptar. Então, agora precisamos investir na inovação, né? Então, esse foi algumas das análises que fazemos para esse momento do Covid-19, que realmente não é um momento de desesperar, é um momento de respirar fundo e ter fé no futuro, né? Que sim, o futuro existe e eu acredito que todos nós que estamos vivendo esse momento de pandemia, alegado dessa pandemia, se olharmos 5, 10 anos para frente, eu acredito que vai ser um legado igual às outras pandemias que temos historicamente, que houve um tsunami de novas invenções, de novas inovações, de novo comportamento e avanço da sociedade em busca de soluções que estamos vivendo nesse momento. Então, sim, vai ter um futuro e para o luxo do futurista aqui, parece que o futuro que a gente está vendo na nossa bola de cristal, que é os estudos futuros, está acontecendo muito mais rápido, né? Então, esse foi algumas das pontas que eu queria falar do momento exato. Agora, eu acho interessante ir um pouco mais além e mais para frente, né? Então, como podemos preparar para esse pós-Covid e esse novo normal? Que eu sempre falo, por favor, vamos fazer que esse novo normal não fique um novo normal chato, mas que fique um novo normal gostoso, né? E vale lembrar sempre que usando máscaras vai ser só hasta que temos porque eu estou muito cansado desse, desculpa a minha palavra, quase soltou um palavrão aqui, mas eu estou muito cansado dessas máscaras, mas é um mal necessário nesse momento, né? Mas o novo normal, temos uma responsabilidade de fazer esse novo normal não chato, né? Esse é o mais importante nesse momento. Olhando um pouco nas tendências, como a nossa bola de cristal são os estudos futuros. E nesses estudos futuros, a gente analisa macro tendências. Essas macro tendências nos estão mostrando que está para vir. E nos ajuda a entender que mudanças vão moldar nossa sociedade futura. A gente analisa várias macro tendências, não vou abordar todos eles aqui, vou abordar algumas das mais relevantes para o mercado de hotelaria e para o interesse da sociedade. Fora do macro tendências, a gente também analisa wildcards, que são os cisnes negros, que são tipo acontecimentos que mudam tudo. Um wildcard, ou um cisne negro, é um smartphone. Quando ele chegou, ninguém previu, ou poucas pessoas previu, e mudou por completo o nosso mundo. Covid-19
é um wildcard. Não é um cisne negro, porque foi esperado por vários pesquisadores, sempre estamos esperando uma pandemia. O que foi o wildcard do Covid-19 é a rapidez, que colocou todo mundo na mesma página. Todo mundo foi impactado em questões de meses. E esse muda todo o nosso cenário. E esse faz que realmente precisamos revisar as estratégias que temos nas nossas empresas e no nosso dia a dia. Uma mega trend que a gente olha muito e que eu sempre aponto, que a mim me dá muito esperança para o nosso futuro, é a mega trend sociedade de conhecimento. Se olharmos prático, e que o Covid nos está ajudando a entender, é que mesmo que tenhamos muito conhecimento no planeta e estamos vivendo em uma sociedade de conhecimento, de explosão de conhecimento, ainda tem muito que a gente não sabe. Então, essa macro tendência que estamos vivendo com explosão de conhecimento, que também é a Covid. O Covid está acelerando a geração de conhecimento individual para todos nós como cidadão, estamos aprendendo com o Covid. Então, se olhamos para impacto econômico, não tem como o Covid, no longo prazo, não vai ter um impacto econômico beneficiante para a sociedade. Porque com todo esse aprendizado que está rolando nesse mesmo momento no mundo inteiro, não tem como esse conhecimento não se transforma em resultado positivo economicamente. Então, esse nos dá muita esperança para nosso futuro. Mesmo assim, olhando para o conhecimento, falando conhecimento, estamos vivendo alguns padrões bem interessantes nesse momento. A maior parte de nós, que temos um pouco mais de idade, já fizemos uma educação e já largamos essa educação e virando especialistas e nos aprofundando. Uma das coisas que a gente enxerga para o futuro que é aceleração. Essa aceleração faz que cada vez em menores circuitos, o que aconteceu? Cada vez em menores circuitos. Espera aí, agora estou recebendo. Eu vou encerrar aqui. Oi, eu estava perdendo no meu papo, né? Está me seguindo? Todo mundo está ouvindo? Perfeito. Então, bom. Então, o que eu quero dizer é que o futuro está sendo um lugar maravilhoso, eu acredito, e essa pandemia nos está mostrando que a sociedade consegue se virar juntos. E um último ponto de vista que eu vou falar, especialmente eu acho que é bem interessante para o setor da hoteleria, é que longevidade, A gente fala por os últimos muitos anos que cada vez vamos viver mais. Estamos vivendo um momento histórico. Em 2020, a expectativa de vida é que metade dos bebês que nascem no planeta nesse ano vai cumprir 100 anos. Essa é uma revolução verdadeira. Então, o que isso significa? Estamos esperando que bebês que nascem hoje vão viver 140, 180 anos. Aí muitas pessoas falam, mas Peter, eu não quero viver tanto tempo, porque eu vou virar uma verdura e acabou a vida. Mas não vai ser assim. Com a saúde preventiva, vamos a conseguir viver bem até o fim dessa vida. O que significa isso? Que, em realidade, todo mundo sempre fala para mim, Peter, o que querem os millennials? Eu quero saber o que os millennials querem, porque eles são um grupo que vai virar consumidores muito tempo. Aí eu falo, não, está errado. Esquece as porras da millennials. O mais interessante,
para todos nós é os velhos, é a terceira e a quarta idade, porque eles têm dinheiro, eles são ativos e eles vão viver muito mais tempo. Então, o ouro para o nosso futuro pertence aos velhos e não somente aos jovens, né? Então, para ter uma palavra um pouco otimista aqui, eu acho que se você quer um negócio que está segurado para o futuro, viagem que poderia para a terceira idade e quarta idade. Desculpa para falar. Pronto, falei. Então, as mudanças que estão acontecendo, estão rolando e o futuro vai seguir existindo e vamos abater o Covid e o mundo vai volver para um novo normal e eu acredito que esse novo normal tem o potencial para ser um novo normal muito mais custoso. Mas depende de todos nós. E com essas palavras, eu acho que já gastei meu tempo, me enrolou aqui, obrigado por me ouvir, e eu vou passar a bola para a Patty. Ouviríamos muito mais, Peter, mas assim, eu acho que uma das frases de efeito foi essa, né? Virtual é o novo real. Então, eu aproveito que a gente já está indo para o encerramento aqui desse nosso momento, para convidá-los todos a assistir muitos dos conteúdos que foram feitos pelo Intercity, pelo YouTube. O próprio Instagram das redes tem várias lives que foram feitas desde abril até agora. Esse é o nosso convite também para que vocês interajam. Esses momentos aqui são muito importantes, é o que nós temos nessa hora, né? Então, agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Encerro a minha participação passando para o Alexandre, mas com a frase do Peter, que certamente vai ser falada, vou replicar essa tua frase aqui, não temos um só futuro, temos futuros, que coisa boa. Então, com essa mensagem, Alexandre Gellen faz o encerramento e deseja boa noite a todos, por favor. Obrigado, Patty. Bom, obrigado, Pedro. Para nós foi muito importante, Pedro, a gente poder entender um pouco mais dos números, aquele material denso, mas o foco fica nessa estrutura de futuro, né, Pedro? O mundo não vai acabar, a hotelaria talvez é uma das atividades mais antigas do mundo e não vai ser o Covid que vai decretar o seu fechamento. Acho que esse é o ponto. E, Peter, sempre é um prazer te escutar, poder entender toda essa tua visão de futuro. Eu tenho certeza que tu vai lá beber da fonte dos países onde a gente consegue entender isso. Esse era o nosso objetivo aqui, pessoal, poder passar para vocês um pouco de visão de futuro. A gente está em casa, a gente está recluso, daqui a pouco tudo isso vai passar, a gente vai poder voltar a viajar, poder ter experiência. De qualquer maneira, as pessoas precisam disso, né? O conhecimento, essa coisa de ir para frente, muito a ver com a logística, com a viagem, enfim, com as experiências de viagem. E para isso, né, Peter, já te antecipo que, como tu mesmo colocou, a tecnologia foi antecipada pelo Covid. A Intercity não deixou isso por menos. A gente está lançando um aplicativo inovador. A partir da semana que vem, o nosso cliente vai poder acessar o hotel, fazer o seu check-in online, acessar o conteúdo do hotel com os cardápios, analisar toda a sua hospedagem, analisar sua conta, pagar pelo próprio aplicativo. Então, isso é um negócio absolutamente inovador e que foi antecipado em função de todo esse processo. Então, a gente acho que está conseguindo estar na linha desse momento. Obrigado, gente. Obrigado por todos os investidores que têm nos dado esse apoio nesse momento tão difícil. A gente vai estar junto aí, tenho certeza que na próxima, em outro momento. Obrigado. Fiquem todos com Deus, com saúde, sucesso. Na próxima, isso tudo já passou. Obrigado. Até.